Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o JSAF. Mais um mês aí acompanhando o fundo e tal, vamos ver como é que ele tá, dar uma olhada no relatório, aquela coisa toda que a gente já tá acostumado. JSAF, galera, que andou um pouquinho, né? A cota tava lá nos R$6 e pouco, agora estabilizou próxima dos 7 alto, né? Fundo que vem pagando aí 9 centavos. A gente já comentou nos meses passados essa distribuição de rendimentos dele, que está ameaçada e não mudou muito o cenário, porém tem algumas coisas que podem acontecer que vão ajudar esse fundo a manter, né? São 20 mil cotistas, liquidez quase 2 milhões, boa liquidez, né? 9 centavos que ele paga, patrimonial 8,91, cota mercado a gente já viu que está ali no 7 alto, fundo de quase 700 milhões. Cota segue valorizando, né? Segue aí caminhando e tudo. Rendimento de 9 centavos, dá mais de 1%. Não tá ruim. E aqui ele comenta, né, que a gestão projeta a realização de ganhos de capital nos próximos meses, para aumentar a reserva de ressaldo do fundo e manter o patamar de distribuição para os próximos períodos. Eles querem manter nesse patamar atual de 9,1 centavos nos próximos meses, né? Mas para isso ele precisa fazer ganho de capital. Galera, não tá fácil, não tá conseguindo realizar, fez muito pouco esse mês, né? Só 93 mil. Ele gerou 8,1, pagou 9,1. No primeiro semestre distribuiu 114% do resultado, então existe um gap aí, né? Ele precisa fechar para conseguir manter esse patamar, né, de distribuição, porque hoje com o recorrente ele não consegue. No primeiro semestre o ganho de capital foi praticamente zero. Olha só, o total de receita 26 milhões, ganho de capital nesse semestre 93 mil. É zero, é relevante. Então ele tem que fazer um ganho de capital muito forte, né? Para ele fechar, digamos assim, fechar o semestre no 0 a 0, ele precisa de mais 3 milhões e 800 que ele tem que tirar de algum lugar para fechar no 0 a 0. E para o semestre que vem, para manter esse patamar, ele precisa aí de mais ou menos uns 800 mil a 1 milhão por mês de ganhos não recorrentes para conseguir manter o patamar, praticamente 20% de giro para conseguir manter. E aí, galera, o que pode ajudar ele a conseguir fazer isso? Tá aqui, ó, esse carinha aqui, Sari. Ele se atolou de Sari, 7% do PL, e agora o Sari vai ser liquidado. E aí, certamente, ele comprou lá embaixo, né? Igual vários FOFs, coincidência, não tô aqui falando nada. Coincidentemente, um monte de FOF começou a comprar Sari junto. E aí, agora vem essa proposta do BTLG para incorporar. Né? Assim, foi uma coincidência assim, de mercado e tal. E aí, essa galera vai se dar super bem com essa incorporação, né? Isso deve ajudar o fundo a conseguir manter aí um patamar interessante. A gente não sabe quanto ele pagou esse SAR, então não tem nem como calcular mais ou menos quanto ele poderia ganhar, né? Mas a gente segue de olho aí. Ele segue sem fazer ganho de capital relevante nos últimos meses, né? Se for fazer muito ganho de capital lá no passado, olha só, teve mês aqui que gerou 11 centavos de ganho de capital. Hoje em dia, nem tanto. O resultado acumulado hoje é de 1 centavo. Então, assim, situação crítica aí pro JSAF, né? E o histórico de rendimentos, desde o início do ano vem tendo resultado menor do que está sendo distribuído, né? Todo mês usando 1 centavinho de reserva. Estabilidade, tal, número de cotistas, carteira dele. A gente conhece a carteira, tem o grosso seu código de fundo imobiliário, tem um pouquinho de ação de empresa, tem um pouquinho de ativo de liquidez, um pouquinho de CRI. Mas o grosso mesmo é fundo imobiliário, você tem que acabar a posição é SARI, que a gente já comentou dessa questão da incorporação, que deve ajudar aí o fundo a conseguir manter, né? Se o JSAF, né, galera, como eles não botam preço, fica difícil. Mas se o JSAF tiver comprado o SARI aqui nos 3,60, nós estamos falando de um lucro de 27%, né? Isso sim, a priori 27% de lucro. E a posição de 7% do PL, né? Posição aí de 7% disso aqui vai dar uns 10 milhões e 69, uns 50 milhões. Vai, é o número de padaria. 50 milhões. Se a gente tiver 30% de lucro, né? Olha o caminhão de dinheiro que dá. 30% de lucro de 50 milhões, né? Estamos falando de 15 milhões de reais. E aí, cara, 15 milhões de reais é mais que o suficiente para ele conseguir fechar esse gap, né? Ele precisa, como eu falei, para fechar o gap do primeiro semestre até então, são 4. Né? Mas ele precisa de 1 milhão por mês
para conseguir manter o patamar atual frente ao que ele vem entregando. Então, 15 milhões é mais de ano de rendimento que ele conseguiria. Então, cara, essa questão do SAR aí, se ele tiver comprado aquele preço ali, como eu mostrei pra vocês, putz, vai ser um baita ganho pro fundo. Que questão da estratégia? Renda, ganho de capital, ganho de capital mais renda, que é aquela velha estratégia do ganho de capital que deu errado, aí virou renda, né? Participação por segmento, muita coisa de recebíveis, tem lajes, tem FOFs e tudo mais. Tem uma carteira, tem uns CRIs aqui que ele tem, né? Pouca coisa. E é isso, galera. Então, assim, mais um mês acompanhando aí o JSAF, e o destaque fica mesmo por essa questão do SAR, que deve dar uma empurrada boa nesse fundo, beleza? Então, valeu aí, até a próxima. Fui.